Tá. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o psicanalista Lennon Silva. E eu vou fazer essa live brevemente, né, para falar sobre uma das obras que eu li, né, na época da formação de filosofia, da graduação, né, que é O Existencialismo e o Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Uma obra que foi, aliás, é da edição de 2014, né? E eu vou trazer um pouco sobre o que Sartre traz sobre essa questão da proposição, né, do existencialismo e humanismo. Bem, ele inicia o livro da seguinte forma, né? Eu gostaria aqui de defender o existencialismo de algumas acusações que lhe têm sido dirigidas. Primeiramente, acusaram-no de estimular as pessoas a permanecerem em certo quietismo e desesperançado, uma vez que, sendo as soluções inacessíveis, devesse-a considerar que a ação neste mundo é totalmente impossível, e de levar as pessoas a uma filosofia contemplativa, algo que, sendo a contemplação um luxo, nos conduziria a uma filosofia burguesa. Essas são, sobretudo, as críticas dos comunistas. Então, Sartre ele já começa daí, né, dessa questão em ter que lidar, se debruçar com algumas críticas que lhe fizeram diante dos seus conceitos. Por outro lado, acusaram-nos de acentuar a ignomínia humana, de expor aos quatro ventos o sórdido, o suspeito, o viscoso, o de negligenciar certas coisas belas, alegres, o lado luminoso da natureza humana. Por exemplo, segundo a senhorita Mercier, crítica católica, teríamos esquecido o sorriso da criança. Uns e outros nos acusam de faltar para com a solidariedade humana e considerar o homem um ser isolado, em grande parte porque nós partiríamos, dizem os comunistas, da pura subjetividade, quer dizer, do eu penso cartesiano, do momento em que o homem se encontra consigo em sua solidão, o que nos tornaria incapazes, em consequência, de retornar à solidariedade com os homens que estão fora de mim e que não posso atingir no código. Seria uma espécie de solipsismo, né? Essa questão que o Sartre traz aqui, né? E na ótica cristã somos acusados de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, pois se suprimimos os mandamentos de Deus e os valores inscritos na eternidade, não resta mais que a estrita gratuidade, podendo cada um fazer o que quiser, sendo incapaz, a partir do seu ponto de vista, de condenar os pontos de vista e os atos dos outros. E é a essas várias acusações que tentarei responder hoje, e por isso dei a esta exposição o título de Existencialismo e Humanismo. Muitos poderão se admirar com o fato de virmos aqui falar de humanismo. Procuraremos deixar claro em que sentido o entendemos, de qualquer forma. O que podemos dizer desde o princípio é que, por existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível, e que, por outro lado, declara que toda a verdade e toda a ação implica um meio e uma subjetividade humana. A crítica essencial que nos é feita, sabemos, é que acentuamos o lado ruim da vida humana. Recentemente me contaram o caso de uma senhora que, por nervosismo, tendo deixado escapar uma palavra vulgar, desculpou-se dizendo: "Acho que estou sendo muito existencialista." Consequentemente, a feiura passa a ser assimilada ao existencialismo. E é por isso, por isso declaram que somos naturalistas. Mas se o somos, é de se estranhar
que nos inquietemos e escandalizemos as pessoas, muito mais do que o naturalismo propriamente dito inquieta e causa indignação hoje em dia. Alguém a quem um romance de Zola, como A Terra, cai perfeitamente bem. Fica enjoado ao ler um romance existencialista, e alguém que utiliza a sabedoria das nações e que é bastante triste, nos acha ainda mais tristes. Contudo, existe algo mais decepcionante do que dizer, abre aspas, a caridade bem feita começa consigo mesmo, fecha aspas. Ou então, abre aspas, ama a quem te serve e serás desprezado. Castiga-o e serás amado, fecha aspas. Conhecemos bem os lugares comuns que se podem utilizar a esse respeito, que mostram sempre a mesma coisa, que não se deve lutar contra os poderes instituídos, que não adianta dar murro em ponta de faca, que não devemos brigar com alguém ou com quem é mais forte do que nós. Toda ação que não se insere em uma tradição é um romantismo. Toda tentativa que não se apoia na experiência comprovada é fadada ao fracasso. A experiência mostra que os homens tendem sempre a descer, sendo necessário corpos sólidos para contê-los. Caso contrário, tem-se a anarquia. No entanto, as mesmas pessoas que ressentem esses infelizes provérbios são aquelas que dizem, quanto à humanidade, cada vez que se deparam com um ato mais ou menos repugnante. As mesmas pessoas que adoram canções realistas são aquelas que reclamam que o existencialismo é muito sombrio, a tal ponto de eu me perguntar se eles não estão se queixando mais do otimismo do existencialismo do que, na verdade, de seu pessimismo. Pois, no fundo, o que amedronta na doutrina que tentarei lhes apresentar não seria exatamente o fato de ela dar uma possibilidade de escolha ao ser humano. Para verificar isso é preciso que nós nos dediquemos à questão sobre um plano estritamente filosófico. O que é que denominamos existencialismo? Então aí o Sartre ele já parte desse ponto de princípio, né? Trazer as críticas que os comunistas e os cristãos faziam a respeito da sua ótica filosófica, né? Sobre o existencialismo e o humanismo. E essa questão agora, né? Que ele tratou. O que é que denominamos desculpa. O que é que denominamos existencialismo? A maioria das pessoas que utilizam esse termo ficariam bastante confusas para justificá-lo, pois hoje ele virou moda. Disse tranquilamente que um músico ou um pintor são existencialistas, um colunista de cartas assina um existencialista. E no fundo, o termo assumiu hoje tal amplitude que perdeu todo o seu significado. Parece que na falta de uma doutrina de vanguarda análoga ao surrealismo, as pessoas ávidas de escândalo e de agitação acorrem a essa filosofia que, no entanto, não tem nada a lhes oferecer nesse campo. Na realidade, está a menos escandalosa das doutrinas. Esta é a menos escandalosa das doutrinas e a mais austera. Ela se destina estritamente aos técnicos e filósofos. No entanto, ela pode ser definida facilmente. O que torna as coisas complicadas é que existem duas espécies de existencialistas. Os primeiros, que são os cristãos, e entre os quais eu listaria Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão católica, e por outro lado os existencialistas ateus, entre os quais é preciso colocar Heidegger e também os existencialistas franceses e eu próprio. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de considerarem que a existência precede a essência, ou, se preferirem, que é preciso partir da subjetividade. O que isso quer dizer, exatamente? Quando consideramos um objeto fabricado como um livro ou um porta-papel, por exemplo, esse objeto foi fabricado por um artífice. Inspirado em um conceito, ele tinha como base o conceito de corta-papel. E também
uma certa técnica de produção anterior que faz parte do conceito e que no fundo é uma fórmula. Desse modo, o corta-papel é simultaneamente um objeto que se produz de determinada maneira e que, por outro lado, possui uma utilidade definida. E não se pode supor que um homem produza um corta-papel sem saber para que tal objeto possa servir. Então dizemos que para o corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto de procedimentos e das qualidades que permitem produzi-lo e defini-lo, precede a sua existência. Ou seja, Sartre ele traz no existencialismo, né, essa noção, né, de que a existência precede a essência, ou seja, o indivíduo surge primeiro no mundo, fisicamente, materialmente, organicamente, somaticamente, para só após criar a sua essência, né? Então, a partir da sua existência concreta, material, ele concebe a sua essência. Esse, de modo, a presença diante de mim, de tal corta-papel, de tal livro está determinada. Aqui temos, portanto, uma visão técnica do mundo, em função da qual podemos dizer que a produção precede a existência. Se concebemos Deus como Criador, ele será, na maior parte das vezes, semelhante a um artífice superior. E qualquer que seja a doutrina que consideremos, quer se trate de uma doutrina como a de Descartes ou como a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade que a vontade segue mais ou menos o entendimento ou pelo menos o acompanha, e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem na mente de Deus é semelhante ao conceito de corta-papel na mente do fabricante. E Deus produz o homem de acordo com técnicas e com uma concepção, exatamente como um artífice fabrica um corta-papel, seguindo uma definição e uma técnica. Dessa forma, o homem individual realiza um determinado conceito, que existe no entendimento divino. No ateísmo filosófico do século XVIII, a noção de Deus foi suprimida, porém não a ideia de que a essência precede a existência. Só um momento, pessoal. Só um momento. Tá. Então, voltando.
Dessa forma, o homem individual realiza um determinado conceito que existe no entendimento divino. No ateísmo filosófico do século XVIII, a noção de Deus foi suprimida, porém não a ideia de que a essência precede a existência. Essa ideia pode ser encontrada praticamente em todo lugar. Encontramos-la em Diderot, em Voltaire e até mesmo em Kant. O homem seria possuidor de uma natureza humana. Essa natureza humana, que é o conceito humano, se encontraria em todos os homens. O que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal. O homem dessa universalidade resulta que em Kant, o homem da selva, o homem da natureza e o burguês estão todos encaixados na mesma definição e possuem as mesmas qualidades básicas, que seria o conceito, né? Assim, mais uma vez, a essência do homem precede a existência histórica, ou seja, a essência do homem vem antes da sua existência histórica, né? Com o que nos deparamos na natureza. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Ele declara que mesmo que Deus não exista, há ao menos um ser cuja existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por algum conceito e que tal ser é o homem ou, como diz Heidegger, a realidade humana. Que significa que a existência precede a essência, significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Assim não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. O homem é, não apenas como é concebido, mas como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir da Ceilândia existir. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo, ou seja, um dos parâmetros fundamentais, ou um dos pilares principiantes, né, ou principiais do existencialismo, é esse conceito que Sartre falou agora, né, que é o homem nada é além do que ele se faz, ou seja, é o seu próprio projeto de ser, do seu próprio devir. É isso também o que se denomina subjetividade, né? Esse é o termo pelo qual nos criticam. Porém, o que entendemos na verdade com isso? Senão que o homem tem mais dignidade que uma pedra ou uma mesa, pois queremos dizer que o homem existe antes de tudo, ou seja, que o homem é, antes de tudo, aquilo que projeta vir a ser, e aquilo que tem consciência de projetar vir a ser. O homem é inicialmente um projeto que se vive enquanto sujeito, e não como um musgo, ou um fungo, ou uma couve-flor. Nada existe anteriormente a esse projeto. Nada existe de inteligível sob o céu, e o homem será, antes de mais nada, o que ele tiver projetado ser. Não o que vai querer ser, pois o que entendemos ordinariamente por querer é uma decisão consciente que para a maior parte de nós é posterior ao que fazemos efetivamente de nós mesmos. Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me, tudo isso é apenas uma manifestação de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que se chama vontade. Mas se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que ele é. Assim, a primeira decorrência do existencialismo é colocar todo o homem em posse daquilo que ele é, e fazer repousar sobre ele a responsabilidade total por sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que ele é responsável estritamente por sua individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Há dois sentidos no termo subjetivismo, e nossos adversários se aproveitaram desse duplo sentido. Por um lado, o subjetivismo expressa a escolha,
do sujeito individual por ele mesmo e por outro, significa a impossibilidade humana de ultrapassar essa subjetividade. É o segundo sentido, que é o sentido profundo do existencialismo. Quando dizemos que o homem faz a escolha por si mesmo, entendemos que cada um de nós faz essa escolha, mas com isso queremos dizer também que ao escolher por si, cada homem escolhe por todos os homens. Com efeito, não existe um de nossos atos sequer que, criando o homem que queremos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem conforme julgamos que ele deva ser. Fazer a escolha por si ou aquilo que equivale a afirmar ao mesmo tempo o valor daquilo que escolhemos. Pois não podemos nunca escolher o mal, o que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem sê-lo para todos. Se a existência além do mais precede a essência, e nós queremos existir ao mesmo tempo em que moldamos nossa imagem, tal imagem é válida para todos e para nossa época inteira. Assim, nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela envolve a humanidade como um todo. Se eu sou um operário e escolho aderir a um sindicato cristão, em vez de ser comunista, se por esta adesão eu quero indicar que a resignação é no fundo a solução que convém ao homem, e que o reino do homem não se dá nesta terra, eu não estou decidindo apenas no meu caso particular. Eu quero resignar-me por todos. Consequentemente, minha escolha envolve a humanidade inteira. E se eu quero algo mais individual, como casar-me, ter filhos, embora esse casamento dependa unicamente da minha situação ou da minha paixão, ou de meu desejo, com isso estou envolvendo não apenas a mim mesmo, mas toda a humanidade na prática da monogamia. Assim sou responsável por mim e por todos e crio uma determinada imagem do homem que escolho ser. Ao escolher a mim, estou escolhendo ao homem. Isso nos permite compreender o que significam algumas palavras um pouco grandiloquentes, como a angústia, o desamparo, o desespero. Como vocês verão, extremamente simples. Primeiramente, o que entendemos por angústia. Um existencialista costuma declarar que o homem é angústia. Isso significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira. Não poderia furtar-se do sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Obviamente, muitas pessoas não se mostram ansiosas, mas nossa opinião é que elas mascaram sua angústia e evitam encará-la. Certamente muitas pessoas acreditam que ao agir estão comprometendo apenas a si próprias. E se lhes dizemos, mas e se todo homem agisse assim? Elas dão de ombros e respondem, nem todos agem assim. Mas na verdade a pergunta que sempre deve ser feita é: o que aconteceria se todos agissem desse mesmo modo? E não se tem como escapar desse pensamento inquietante sem uma espécie de má-fé. Aquele que mente e se escusa dizendo que nem todo mundo age assim é alguém que não está bem à vontade com sua consciência, pois o fato de mentir implica um valor universal atribuído à mentira. Mesmo mascarada, a angústia se manifesta. É essa angústia que Kierkegaard chamava angústia de Abraão. Vocês conhecem a história? Um anjo ordenou a Abraão que sacrificasse o seu filho. Está tudo certo se é realmente um anjo que veio e disse: você é Abraão e sacrificará seu filho. Mas cada um pode se perguntar, antes de tudo: é realmente um anjo e eu sou mesmo Abraão? O que é que me prova? Havia uma louca que tinha alucinações. Alguém que falava por telefone lhe dava ordens. O médico lhe perguntou: mas quem é aquele com quem você fala?
Aliás, com o que fala para você, lhe dá as ordens. E ela respondeu, ele diz que é Deus. Mas que provas ela tinha, na verdade, de que era Deus? Se um anjo se aproxima de mim, que provas tenho eu de que é um anjo? E se ouço vozes, que provas tenho de que elas provêm do céu ou do inferno? Ou do subconsciente, ou de um estado psicopatológico? Que provas tenho de que se dirigiam a mim? Quem me prova que eu fui de fato designado para impor minha concepção de homem e minha escolha à humanidade? Eu jamais terei alguma prova disso, algum sinal para me convencer. Se uma voz se dirige a mim, sou eu que terei que decidir que esta voz é a voz do anjo. Se eu considero que determinado ato é bom, sou eu que escolho declará-lo bom e não mal. Nada me designa como sendo Abraão. No entanto, sou obrigado a cada instante a realizar ações exemplares. Tudo acontece para cada homem como se a humanidade inteira estivesse sempre com os olhos sobre o que ele faz para agir de maneira semelhante. E cada um deve se perguntar, sou eu mesmo um homem que tem o direito de agir de forma tal que a humanidade se oriente por meus atos? E se ele não se colocar esta questão, é porque está mascarando a sua angústia. Não se trata aí de uma angústia que leve ao quietismo, à inação. Trata-se de uma angústia simples, que todos aqueles que já tiveram responsabilidades conhecem. Quando, por exemplo, um chefe militar assume a responsabilidade de atacar e enviar um certo número de homens à morte, ele faz uma escolha, e a faz, no fundo, totalmente só. Sem dúvida há ordens que vêm de cima, mas elas são amplas e precisam de uma interpretação, que será dada por ele, e dessa interpretação depende a vida de 10, 14 ou 20 homens. É inevitável que ele tenha, ao tomar essa decisão, uma certa angústia. Todo chefe militar conhece essa angústia. Isso não os impede de agir. Pelo contrário, é a condição mesma de sua ação, pois supõe que eles vislumbrem diversas possibilidades e, quando optam por uma delas, percebam que ela só tem valor por ter sido escolhida. E essa espécie de angústia, que é a que descreve o existencialismo, veremos que ela se explica, além disso, por uma responsabilidade direta em relação aos outros homens envolvidos pela escolha. Ela não é uma cortina a nos separar da ação, mas antes faz parte da ação em si. E quando falamos de desamparo, expressão cara a Heidegger, queremos dizer apenas que Deus não existe e devemos assumir todas as consequências disso. Os existencialistas se opõem fortemente a um certo tipo de moral laica que pretende suprimir Deus, pagando o menor preço possível. Em 1880, quando professores franceses tentaram constituir uma moral laica, eles disseram mais ou menos o seguinte: Deus é uma hipótese inútil e custosa, vamos suprimi-la. Porém, para que exista uma moral, uma sociedade, um mundo que respeite as leis, será necessário alguns valores que sejam levados a sério e considerados como existentes a priori. É necessário que seja obrigatório a priori ser honesto, não mentir, não bater na mulher, criar os filhos e etc. Vamos, portanto, realizar um pequeno trabalho que permitirá mostrar que esses valores existem mesmo assim, inscritos em um céu inteligível, muito embora, por outro lado, Deus não exista. Dito de outra forma, e esta é, creio eu, a tendência de todo aquele que denominamos na França radicalismo, nada mudará Deus não existindo mais. Nós encontraremos as mesmas normas de honestidade, de progresso, de humanismo, e teremos transformado Deus em uma hipótese ultrapassada, que irá morrer tranquilamente por si mesma. O existencialista, ao contrário, vê como extremamente incômodo o fato de Deus não existir, pois com ele desaparece toda a possibilidade de encontrar valores em um céu inteligível. Não é mais possível existir bem algum a priori.
uma vez que não existe mais uma consciência infinita e perfeita para concebê-lo. Não está escrito em lugar algum que o bem exista, que é preciso ser honesto, que não se deve mentir, pois estamos exatamente em um plano onde há somente homens. Dostoiévski escrevera, abre aspas, se Deus não existisse, tudo seria permitido, fecha aspas. É esse o ponto de partida do existencialismo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Consequentemente, o homem encontra-se desamparado, pois não encontra nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de agarrar-se a algo. Sobretudo, ele não tem mais escusas. Se, com efeito, a existência precede a essência, nunca se poderá recorrer a uma natureza humana dada e definida para explicar alguma coisa. Dizendo de outro modo, não existe determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontraremos à nossa disposição valores ou ordens que legitimem nosso comportamento. Assim, nem atrás de nós, nem à nossa frente, ou do domínio luminoso dos valores, dispomos de justificativas ou escusas. Nós estamos sós, sem escusas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Essa frase, essa máxima, o homem está condenado a ser livre, é uma das características fundantes, né, do conceito existencialista sartreano, né, onde ele expressa de um modo mais elaborado, né, na obra. Condenado, pois ele não se criou a si mesmo, e por outro lado, contudo é livre, já que, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo que ele faz. O existencialista não crê no paixão. Ele nunca pensará que uma bela paixão é uma torrente devastadora que leva fatalmente o homem a certos atos e que, consequentemente, representa uma escusa. Acredita que o homem é responsável por sua paixão. O existencialista não pensará tão pouco que o homem pode encontrar auxílio em algum sinal na terra que o oriente, pois considera que o homem é quem decifra ele mesmo o sinal como melhor lhe parecer. Assim pensa que o homem, sem nenhum tipo de apoio nem auxílio, está condenado a inventar a cada instante o homem. Ponge disse em um belíssimo artigo, abre aspas, o homem é o futuro do homem, fecha aspas. Eu vou tentar ler essa obra para vocês, uma obra curta, né? Na verdade é uma conferência que Sartre ele apresenta, né? Em determinado momento lá na França, tentando expressar, né? Dar cabimento aos seus conceitos filosóficos referentes ao existencialismo, né? E essa parte quando Sartre ele fala sobre a questão de que que o homem é responsável por sua paixão, o existencialista não pensará tão pouco que o homem não deve, que o homem pode encontrar auxílio em algum sinal fora dele, né, uma terra que o oriente. Ou seja, aí a gente pode trazer a psicanálise dentro desse aspecto, né, do Sartre. Por exemplo, o que é que a psicanálise produz no sujeito? A autonomia de si. O sujeito vem com as suas angústias, sua dependência emocional em terceiros, seus destroços por um relacionamento acabado, ou então preenchido de necessidade de ouvir do analista ou do psicólogo, ou de um amigo, ou de um padre, conselhos que possam delimitar um sinal para que ele possa seguir. Então Sartre ele tem uma concepção muito similar ao que a psicanálise propõe, ao que o Freud propôs, que seria que o sujeito, enquanto dependente de terceiros para poder criar a sua própria
configuração de si, dos seus trilhos, da sua base de andamento de si, se oriente apenas de si mesmo e não de terceiros. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estiver lendo, né, essa conferência do Sartre, eu vou também estar trazendo algumas referenciações no viés psicanalítico também, né? Seja de um modo discordante, ou seja de um modo com uma correlação de similaridade, né? Como essa que eu falei agora. Também Sartre ele falou sobre essa questão da angústia, do desamparo, do desespero, né? A questão sintomática, né? Que também tem a ver com a questão da responsabilidade, né? De o homem saber que a responsabilidade, né? Ele é responsável pelas suas próprias escolhas e que essas escolhas também são uma responsabilidade para toda a humanidade, né? E isso causa angústia, causa dor, né? E a questão do desamparo seria essa coisa de que essa concepção de Deus enquanto retirada, né, para Sartre, causa essa coisa do desamparo, né, de estar num mundo só jogado e que ele mesmo tem que se produzir, tem que se exercer, o seu próprio artífice de si mesmo, né? Então seria basicamente isso, né? Logo mais eu vou estar trazendo o restante da leitura, talvez um pouquinho mais à tarde ou à noite, tentar ler esse livro ainda hoje com vocês. Vou deixar salva essa live, eu vou deixar salva no feed também, né, para quem quiser assistir. E é isso aí. Filosofia, antropologia, sociologia, cultura, história, política, e as próprias características psicopatológicas ou clínicas, psicanalíticas, como um fundamento que o próprio Freud ele propôs, né, como diferencial constitutivo, né, de uma como é que eu posso falar, de uma constituição de amparo psicológico, né, como a psicanálise, referenciando-se a outros fatores de interpretações com a sua própria ótica interpretativa, né? Então é isso aí. Bom dia, até mais.